né? Vai gravar de novo para poder salvar e fazer parte da série, ela ficar completa a série, né? Isso. Então tá, vamos orar para a gente começar? Vamos. Você ora, eu oro. Pode orar. Tá bom. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã na tua presença, Pai. Obrigada porque nós temos a oportunidade de ter nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos guia, nos conduz em cada momento, em cada dia, Pai. Que o Senhor continue cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Deus, que o Senhor continue cuidando, Senhor, o tempo todo, de tudo que vier sobre nós, Pai. Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Deus, nós vamos repetir aqui mais uma parte da tua armadura, Deus. Para aqueles que nos escutaram, Senhor, eu creio que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, Pai. Não é à toa que nós vamos falar nosso, porque tem gente que falta escutar, tem gente que precisa ter isso gravado, Pai. Meu Deus, e que o Senhor venha falar conosco através dessa parte da armadura, que é a espada do Espírito, e que o Senhor venha nos ensinar muito a esse respeito, para que nós possamos vencer nas nossas vidas em todo o tempo. É o que pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler de novo aqui sobre a armadura, né? Só para a gente contextualizar. Porque quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente vai entendendo, né, Cintia, tendo cada vez mais certeza de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual, né? A nível de mundo espiritual. Por isso que a gente precisa conhecer as armas espirituais, né? Se a gente não tem esse entendimento, a gente vai achar que é aqui na Terra. Os nossos conflitos são travados aqui. Só que antes de a gente ter conflitos aqui, existem conflitos muito mais sérios que estão na nossa vida espiritual, né? No mundo espiritual. Então, o Senhor, ele nos deu essa revelação aqui da armadura de Deus, ele deixou isso para nós, para que a gente aplicasse isso realmente, né? No nosso espírito, vencendo as lutas, né? Então, lá em Efésios 6:10 diz: No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, não é na força do nosso braço, não é com a nossa sabedoria, não é com a nossa inteligência, é na armadura de Deus. A gente se reveste na força e no poder de Deus. A gente sozinho, a gente não vence nada, né? Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então, ele já está aqui nos preparando, que vão vir dias maus, né? E se a gente não tiver realmente revestido disso, com esse entendimento, né, fortalecendo o nosso espírito em Deus, a gente é pego de surpresa e a gente perde, né, essas guerras aí que acontecem. Estai firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então hoje a gente vai falar sobre a espada do Espírito, né, Cíntia? Isso. Lembrando que a gente está repetindo, né? Porque não ficou registrado, isso não ficou gravado, né? A gente teve muitos problemas técnicos no dia. Mas Isso. quando eu compartilhei com vocês, né, que Deus começou a me revelar essa palavra, tem praticamente 5 anos, e cada dia ele revela mais a respeito dessa palavra, né? Então, ele começa e é como se não tivesse fim, a palavra dele é eterna, né? Então, assim, cada dia nós temos algo mais e mais para aprender a esse respeito. Então, eu não quero que vocês fiquem estagnados nisso que a gente está dizendo aqui, né? Porque foi algo que Deus foi revelando para mim e eu creio que Ele tem muito mais a revelar a respeito dessa mesma palavra.
Então, que vocês também busquem essa revelação. Né? Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que a palavra de Deus ela é literal. Né? E você precisa mergulhar nessa literalidade, né? Isso não Ela ser não é simbólica, né? Tem gente que vê exatamente. a palavra como simbólica. Ah, nem foi assim. Ah, comeu o fruto, Adão e Eva. Acha que é tudo simbologia, mas é tudo literal, né? E Deus é Exatamente. um Deus rico em detalhes, né? Inclusive. Quando você mergulha nessa parte literal da palavra, que você para pensar no real sentido de cada palavra que está escrito, é quando ele vai se revelando, né? Ele vai se mostrando. Então, só uma dica aí de como Deus se revela, né? Então, sobre a espada do Espírito, é muito doido, porque Deus começou a falar comigo a esse respeito e, e foi assim, durante muito tempo, meu marido me chamava para assistir um programa, né, que de forjar espadas, de forjar facas, armas de ferro, né? E eu já tinha esse entendimento de que que a voz do meu marido era a voz de Deus na minha vida, né? E quando ele fala comigo é porque tem algo a acontecer. Então, quando ele me falava assim, vem assistir aqui comigo, eu ficava assim, não, Jesus, pra que eu vou assistir isso? Mas eu ia, né? Até para fazer companhia para ele, para estar com ele e para ficar atenta, porque Deus tinha algo para falar comigo. Eu só não sabia o que que era, mas eu ficava ali e prestava atenção naquele As programa, antenas né? sempre ligadas, né, gente? Quando a gente tem esse Oi? entendimento que Deus fala, quando a gente tem o entendimento de que Deus fala com a gente de várias maneiras, né, através de várias situações e pessoas, a gente fica sempre com as nossas anteninhas ligadas, né? Exatamente. E era isso A que eu Paula fazia, gente. entrou, seja bem-vinda, Paula, Seja Sinara. bem-vindo. Então, assim, quando ele me chamava para fazer qualquer coisa, às vezes assistir um filme que nada a ver com coisas de Deus, mas Deus falava comigo naquele filme, em alguma situação. Então, eu comecei a ficar alerta, né, para tudo que ele me chamava para fazer, porque Deus queria falar comigo de alguma forma. E não foi diferente nesse programa, né? Que lá. Era forja de espadas e facas e armas. E eu ficava lá assistindo. E aí, quando Deus começou a me revelar essa palavra da espada do Espírito, ele usou exatamente aquele programa para me mostrar como era forjada uma espada. Então, a espada do Espírito, né, a própria palavra de Deus diz que a espada do Espírito é a palavra. Né? Mas não é simplesmente a palavra, é a palavra revelada. E aí, para que ele mostrou que ele quer forjar em nós a palavra. Não é a gente segurar a palavra com a nossa mão, ou simplesmente declarar a palavra, mas é forjar a palavra de Deus em nós. Então, nós nos tornaremos a própria espada. Né? Amém. Então, forjar a palavra, né, forjar a espada do Espírito, e aí eu vou levar um pouquinho para o programa, porque no programa, para você forjar uma espada, você tinha que pegar lá o aço, né, e derreter a um altíssimo grau de temperatura, até que ele se derretesse completamente. E além dele se derreter, ele ficava lá durante muito tempo, né, no alto grau de temperatura, que era para evaporar toda a impureza do aço, toda a mistura que tivesse de metais ali. Elas evaporavam a um certo grau de temperatura, né? E depois ficava só o aço. Né? E quando Deus começou a me mostrar isso, ele me mostrou que ele quer nos derreter, né? Com o fogo do Espírito Santo, ele nos derrete, né? E até para que Nos amolece, né, Cíntia? Ele nos para que amolece, né, para a gente ficar bem maleável, ele conseguir primeiro de fazer, tudo, moldar, né, gente? primeiro de tudo, para que a gente saia do formato que foi feito em nós, para que a gente esteja moldável ao formato que ele quer fazer de nós, né? Então, primeiro ele nos derrete, ou seja, tira toda a nossa forma,
né, do que o mundo nos estabeleceu, do que a cultura da nossa família nos Todos estabeleceu. os preconceitos, os valores, tudo que a gente já é tão Isso. apegado, né, aos nossos títulos, à nossa É. sabedoria humana. E aí ele nos derrete, nos deixa sem forma, né? E nos deixa a um alto grau de temperatura do Espírito Santo de Deus. Ou seja, só através do Espírito Santo de Deus a gente consegue chegar nesse alto grau de temperatura, onde vai fazer evaporar de nós toda a impureza, toda a mistura, né? Tudo que tiver fora do material que Deus tem para nós, né? Que na hora ele me mostrou que era como ouro puro de Ofir, né? E aí já entra também a questão do ourives, né? O ourives, quando ele quer trabalhar com ouro, ele faz a mesma coisa. Ele bota lá um alto grau de temperatura para eliminar todos os metais que estiverem misturados, toda a impureza que tiver ali no ouro. E o ouro ele fica pronto quando o ourives consegue olhar e refletir a própria imagem no ouro, né? Então é isso que Deus quer fazer com a gente, para forjar a espada do Espírito. Ele quer nos, nos incendiar com o Espírito Santo de Deus, né? Com o fogo do Espírito Santo, até queimar tudo que há em nós, né? Toda impureza, toda mistura, né? Todo conceito errado, tudo que não vem dele, até que nós estejamos prontos, até que o ourives, que é Deus, possa olhar, né, o ouro puro de Ofir, que somos nós, predas, que somos, né, preciosos para o Senhor, e ver em nós a imagem dele. Né? Aí, nesse momento, ele começa a forjar em nós, né? Formar o formato que ele tem para nós. Então, lá no programa ele mostrava, né, que eu colocava assim num molde, né, que o nosso molde é Jesus Cristo, né? Então é o molde de Cristo, ele nos coloca no molde de Cristo. E aí, depois que ele nos coloca nesse molde, ele começa a esfriar, né? E aí ele vem com um martelo e vem martelando, né? Ele martela a peça, né? Porque ali vai fundindo, né? Vai tirando todas as rachaduras, vai tirando toda a imperfeição, ele vai fundindo em nós a palavra. Ou seja, a palavra ela nos molda, a palavra ela nos alinha, né, com o modelo de Cristo. Então, ele vai ali tirando toda a rachadura que pode ter acontecido, que é algum trauma, né, alguma ferida, alguma dor. Ele vai tirando ali todas as marcas que não são dele, né? E vai corrigindo ali com a palavra, né? Ou seja, ele vai fundindo. O que é fundir? É entrar, Tornar um, né? né? É tornar um. Né? Então, ele funde a palavra em nós e, ao mesmo tempo, nos funde ao modelo de Cristo, né? Ao molde de Cristo. Então, até que sejamos um só com Cristo, um só na palavra de Deus. Né? Porque a palavra de Deus diz que Cristo é o verbo vivo, né? E o verbo vivo é o quê? É a palavra. Então, Jesus Cristo, ele é a palavra viva, ou seja, é a palavra de Deus, a Bíblia, só que não só escrita, mas viva. Ou seja, isso tudo ele quer fundir em nós. E aí depois ele É um vem livro desafiando. espiritual, né, Cíntia? Né? A gente não pode olhar a Bíblia como um livro normal, como é um livro totalmente espiritual e vivo. São letras vivas ali, né? É o verbo vivo, né? É Jesus ministrando na nossa vida ao vivo. É isso, né? Quando a gente pega a Bíblia e abre a Bíblia, a gente tem que entender. É Jesus ministrando ao vivo ali para nós, mentoreando a nossa vida, né? É Isso é isso. maravilhoso. É. Então, assim, ele funde em nós e depois ele nos afia, né? Ele vem, por quê? Porque a palavra, né, que a espada do Espírito, que é a palavra, na Bíblia também fala, né, que a espada do Espírito é a palavra e é uma espada de dois gumes,
gumes é a espada que ela é afiada dos dois lados, né? Ela é tão afiada que ela penetra entre alma e espírito. Ou seja, então ele nos afia, né? Para que possa penetrar entre alma e espírito. E o que é esse penetrar entre alma e espírito? É penetrar na nossa própria alma, né? Para ali, entre a alma e o espírito, ganhar a nossa alma para Jesus, né? Por quê? Amém. Porque É acabar a mistura, né, Cíntia? É justamente isso, acabar a confusão, a mistura que fica ali, alma, espírito, né? A oscilação. A espada, ela vem e separa isso, né? penetra entre a alma e espírito, ou seja, a palavra, né, que é a espada de dois gumes, ela penetra entre a alma e espírito. Por quê? Porque na nossa alma estão guardadas todas as emoções, né? Desde que a gente estava lá no ventre da barriga da nossa mãe, todas as emoções que foram trazidas para nós, que nós vivemos ao longo da nossa vida, estão guardadas ali na nossa alma. E aí o que acontece? A gente vive muito mais pela emoção, né, do que pela palavra, do que pelo espírito. Então, essa conotação ela vem justamente para penetrar entre alma e espírito, para que as decisões da nossa alma, né, as atitudes da nossa alma não governem mais sobre nós, mas que sim o Espírito de Deus. Ou seja, ela vem trazer a espada e ela vem trazer a cruz. Né? Por quê? Porque é o culto racional de você morrer com Cristo todos os dias e ressuscitar com Ele todos os dias. Então, é a gente passar pela Morrer cruz para todos você os mesma, dias. né? É o desafio diário de a gente morrer para a nossa própria vontade, né? A gente E tudo, passar pela tudo, tudo cruz. levar para o Senhor, né? Para que a vontade dele, né? Conforme a visão dele, a palavra dele, a gente escolha a vontade dele, não a nossa, né? É isso aí. Né? Então, depois de separar, né, de penetrar entre a alma e o espírito, ele separa juntas e medulas. E o que significa isso, né? Juntas, todas as nossas juntas, medula, né, que é toda a nossa coluna. O que significa isso? Significa a nossa estrutura. E aí, na época que Deus me mostrou isso, ele me mostrou que nós éramos como peixes, né? E que, na verdade, eu era como peixe. Mas assim, a palavra de Deus, ela revela o tempo todo que nós somos como peixe, né? O símbolo do evangelho é o peixe, né? Quando Deus chamou a Pedro, ele falou que ele seria pescadores de vidas, né? Então ele nos refere como peixes. E nesse dia Deus me mostrou que eu era como um peixe, e que ao invés de eu nadar como um peixe, assim, eu nadava assim, ou seja, eu vivia da forma errada, eu nadava da forma errada. Isso me conduzia a resultados errados, porque eu fazia tudo da forma errada. Então, quando ele fala separar juntas e medulas, ele quer mudar a nossa estrutura, né? Quer mudar a nossa forma mesmo, toda a nossa estrutura, a forma como a gente vive, para que a gente possa viver da forma certa, nadar como peixe. Para isso, ele precisa mudar a nossa mentalidade, né, Cíntia? Porque tudo começa aqui. Então, ele vai mudando a forma como a gente pensa, como a gente enxerga as coisas, como a gente fala, como a gente reage, como a gente sente, né? A forma como a gente toma as nossas decisões, né? Exatamente. Então, assim, aí quando ele me mostrou isso, o que ele me mostrou? Que dessa forma, do jeito que eu nadava, eu não saía do lugar, né? Você Eu estava nadava resistindo, né, e me Cíntia? Você estava cansava resistindo muito. ao fluir do Senhor, né? Não, na verdade, assim, eu nadava, me esforçava, fazia o meu máximo, dava o meu melhor, mas era da forma errada. Então eu me esforçava muito, cansava e não saía do lugar. Eu não saía do lugar. Ele ainda me mostrou que os espinhos, quando eu fazia essa forma de nadar, ele entrava na minha carne, porque não era a forma certa de eu nadar. Ou seja, eu só me feria, não saía do lugar, só me frustrava, me cansava, me machucava a forma que eu vivia, que era errada. Né? Quando a Então, gente escolhe a nossa forma, a gente está, mesmo sem perceber, a gente está resistindo à forma de Deus, né? A gente está preferindo a nossa forma. E aí o resultado, a consequência é muito pesada, né? Você vive fora assim, do fluir, né? e, e uma coisa que acontece é que a gente vive isso sem saber, né? Que não, nós estamos escolhendo viver da forma errada. Não é isso. É porque é tão intrínseco a gente viver
tudo que a gente aprendeu culturalmente, né, na nossa família, que a gente não percebe que a gente está vivendo da forma errada. A não ser que Deus te revele. Por isso que aí a gente depende da intimidade que a gente tem com Deus, porque só Ele pode nos revelar. Porque assim, quando Ele me revelou isso, eu já vivia com Cristo há muitos anos, há mais de 20 anos eu já tinha Cristo na minha vida. Mas Ele ainda não atuava em todas as áreas da minha vida, porque até mesmo sem eu saber, eu não permitia que Ele estivesse atuando em todas as áreas da minha vida. Então foi um momento assim em que eu fiz um jejum muito forte. Isso tudo veio, tá, gente, por meio de um jejum que eu fiz, que Deus foi me revelando muitas coisas da minha vida, né? Então uma delas foi essa, de que eu vivia da forma errada, né? Que Ele queria, né, que a espada do Espírito, que penetra entre alma e espírito e separa juntas e medulas, né, que é essa fundição da palavra e do modelo de Cristo, ela muda inclusive a minha estrutura e a minha forma de viver. E que eu não ia mais nadar assim, mas eu ia nadar assim. E assim eu nado. E eu não só nado, como eu nado nas fontes de águas vivas, né? E aí ele ainda me mostrou que existem umas correntes, né? E isso é real, tá, gente? No mar existem umas correntes que inclusive, eu me lembro que uma vez eu fui visitar aquele projeto Tamar lá na Bahia, que mostrava, né, que eles chipavam umas tartarugas, que elas entravam no mar ali na Bahia, e em menos de 2 horas elas estavam lá na Austrália. Elas pegavam uma carona nas correntes, né, umas correntes que passam pelo oceano, e que eles têm uma velocidade muito rápida, né? Então, em menos de 2 horas, elas estavam do outro lado do mundo. E se elas fossem só nadar, elas iam demorar dias para chegar lá, né? Mas quando elas entravam nessa corrente, elas chegavam muito mais rápido. Inclusive, Deus ele é tão tremendo, né? Que ele usa o que a gente conhece para nos revelar. Então, na época que ele me mostrou isso, ele me mostrou um filme chamado Nemo, que é um desenho infantil, né? E nesse filme, o pai procura o menininho, né, o filhotinho dele, o peixinho, e ele entra numa corrente dessa. Inclusive, ele estava nos Estados Unidos e ele entrou nessa corrente e foi parar justamente na Austrália, em Sydney. E essas correntes, elas são reais. E Deus me mostrou que quando a gente nada da forma certa, né, totalmente imersos em Deus, no amor de Deus, na presença de Deus, Ele nos conduz às correntes de águas vivas, né? Porque a palavra dele remete o tempo todo a ele ser a fonte de águas vivas, as correntes de águas vivas, que ele não quer estar só nos atelhos, mas ele quer, ele não quer estar nos joelhos, né? Mas ele quer nos conduzir, nos cobrir, né? Que nós sejamos totalmente imersos nele. E nessa imersão nele, né? Como, você lembra de você quando você pula na piscina, né? Quando você mergulha, aquela sensação de você estar totalmente mergulhado, né? Não é uma sensação gostosa de que você pode flutuar, de que você pode... E é mais ou menos essa sensação que Deus quer nos conduzir, né? Que a gente mergulhe nele, né? E que a gente entre nessas correntes dele, porque ele quer nos conduzir no tempo dele, na velocidade dele, na direção que ele desejar, na que ele tem para nós. Né? Essas correntes de água viva significam tudo isso. É o tempo dele, a velocidade dele, a direção que ele quiser e com a provisão que ele tiver para você. Então, você está totalmente entregue mesmo. Rendido mesmo, né? Assim, de quando você se solta. Imagina você se soltando nessa corrente, né? Você não resiste, você não tenta parar a corrente com a sua mão, com o seu braço, com a sua força, com a sua vontade. Não. Você só se entrega, você só se rende. E eu sempre falo isso, né? A gente comentar isso, às vezes falar é fácil. Mas você no dia a dia, você entregar todo o governo nas mãos de Deus, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que a gente foi treinado, né? Nós somos treinados para sermos independentes. E aí a gente acaba se tornando independente de Deus também. E aí acaba querendo
impor a nossa vontade, a nossa forma, o nosso jeito, a nossa cultura familiar, o nosso, o eu. E aí Deus ele vai esperar você entregar o governo nas mãos dele para ele poder intervir, né? Ele não vai invadir. Então é importante a gente lembrar disso, né? A rendição diária que a gente precisa viver na prática. Não é só uma teoria, não é só uma ideia, mas é algo prático, que a gente se rende, a gente leva cativa a cruz do Calvário, a inteligência de Cristo, todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento, toda a nossa visão, toda a nossa decisão. E não é fácil, porque né, o nosso natural é fazer o contrário, é fazer do nosso jeito. E a gente passa anos, às vezes, como você comentou, anos dentro de uma igreja, anos dentro de ministérios, dentro de igrejas, vivendo da nossa forma, vivendo a nossa vontade e não entregando realmente, rendendo a nossa vida no altar do Senhor, para que Ele possa fazer como Ele planejou, né? Eu quero deixar bem claro aqui que, assim, a gente está numa igreja, a gente está no ministério, é muito importante, né? É viver em comunhão com os irmãos. Cristo fala sobre isso, a palavra de Deus fala sobre isso o tempo todo. Mas a gente tem que buscar a fonte, né? O seu maior momento de intimidade com Deus não é na igreja. A igreja é para você ter comunhão com os irmãos. É para você, né, vamos colocar assim, você vive o seu dia a dia na sua família, mas no momento em que você vai comemorar alguma coisa, você chama, né, os amigos, você chama os familiares, você chama para uma festa. Então, né, quando você vai para a casa do Senhor, quando você vai se encontrar com seus irmãos, você está indo celebrar, né, em Deus e com seus irmãos tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Mas o que Ele vai fazer na sua vida é no seu dia a dia, é na sua intimidade diária com Deus, né? Então, é como se fosse assim, você não vai parar de comer quando não tiver uma festa, né? Você vai comer diariamente, enquanto tem ou não festa. Vocês conseguiram Uhum. entender? Eu consegui me colocar direitinho? Exatamente. É você transbordar, né, Cindy? Você se enche no secreto, você se enche na intimidade e você transborda entre os irmãos, Isso. né? E aí é nisso que ocorre a multiforme graça de Deus, porque é aquilo que Ele te deu junta com aquilo que Ele deu para o seu irmão, e aí vocês juntos transbordam um na vida do outro e crescem mais. E aí vão crescendo mais. E aí a força é muito forte, né? A força quando a gente está dentro desse ciclo, né? Dessa comunhão, dessa comunidade. E a gente tem mais força para vencer as lutas, a gente tem mais sabedoria, a gente tem em quem se apoiar, né? É muito precioso entender isso e viver em comunhão, né? Entender que a gente precisa de viver dentro, fazendo parte do corpo de Cristo. E é através de uma comunidade, né? De uma igreja, de uma comunhão. Exatamente. Mas isso não tira a força da sua intimidade diária com Deus, né? O seu culto racional, o seu secreto ali de você ter o seu alimento diário com Deus. É porque é Nada lá substitui, que né? revela você. É lá que ele transforma a sua vida. É lá que ele mostra tudo que está errado, tudo que está contaminado com a cultura do mundo, tudo que está te distraindo, né, com a cultura desse mundo. Então, assim, é lá que ele te mostra, é lá que ele realmente te conduz, né? E a igreja é a celebração de toda essa transformação que Deus está realizando no dia a dia da sua vida. Justamente igual você falou, para a gente transbordar na vida dos irmãos tudo que Deus está fazendo no dia a dia nas nossas vidas, né? Então, isso tudo é Não muito adianta a forte. gente querer se alimentar até uma vez uma pessoa fez essa analogia, eu achei interessante, no self-service, né? A igreja é como se fosse um self-service. Você vai ali servir de algo que alguém preparou, que alguém recebeu, que alguém preparou, né? E não te supre profundamente como quando você vai lá, né? Quando você vai buscar direto na fonte, quando você se derrama na presença dele, quando você se abre para o trabalhar diário e para o renovo do Senhor, né? Não E substitui, né? legal você ter feito essa analogia com comida,
Porque é a mesma coisa, né? Por exemplo, na igreja a gente vai como se a gente tivesse ido a um restaurante, né? O pastor que preparou a comida, ele que, né, preparou lá o ambiente com Cristo, que Deus revelou a palavra dele para trazer para a igreja. Não que isso não edifique, muito pelo contrário, edifica muito, né? Mas quando você está na sua casa, não é você quem prepara o alimento? Uhum. Você vai lá, alimenta a sua família, né? Então você prepara o ambiente, você prepara os ingredientes, ou seja, você se prepara para receber a comida de Cristo, né? É como Comida se fresca, né? Sentido alto, pão isso, você, fresco. Não o pão velho de ontem, é o pão fresco de hoje, né? né, você prepara ali o ambiente da sua vida, você prepara todos os ingredientes da sua vida para que Deus venha e prepare o alimento em você, né? Porque Amém. o alimento ele é vivo, o alimento ele não só nos alimenta, mas ele nos edifica, ele nos acrescenta, ele nos transforma, ele nos deixa saudáveis, né? Então, nós, na nossa nós nos dispomos ali, né? Nós preparamos o ambiente para Cristo, nós preparamos os ingredientes para Cristo, ou seja, a gente bota tudo ao dispor do grande cozinheiro, que é o Senhor, para Amém. que Ele venha e traga o alimento diretamente em nós. Prepare o alimento em nós, faça o alimento em nós. Né? Aleluia. Amém. Muito legal essa revelação aí da comida, né, Cintia? É, Uma bênção. A gente caminhar com Deus é isso, né? É tá recebendo as novidades dele, os insights dele. E uma coisa interessante também é a gente estar sempre aberta ao novo, né? Não se acostuma, né, com uma forma de Deus falar, não, porque Deus tem várias formas de trabalhar, várias formas de falar, inclusive exemplos que ele traz na nossa mente, que às vezes a gente fica assim, ué, aí depois a gente vai ver, caramba, realmente faz todo sentido, né? Então, é muito importante a gente não querer estar engessado, porque o Senhor ele tem as formas de trabalhar, ele tem o renovo dele, ele tem a criatividade infinita dele, né, de trabalhar conosco, de nos ensinar, de forjar a nossa vida na palavra dele, né? Então é estar sempre aberto. A Cintia acabou caindo aqui. Vou ver se ela volta, vou convidar ela de novo para a gente encerrar, fazer a nossa oração. Se ela consegue voltar. Mas como eu estava comentando aqui, é muito rico, né? Essa maneira com que o nosso Deus ele é infinito em tudo, né? Ele é infinito em inteligência, em criatividade, em sabedoria. Então, quando a gente acessa, quando a gente decide mergulhar nesse profundo, né? Nesse infinitamente mais que o Senhor tem para nós, ele vai ter mais liberdade de trazer palavras novas, de trazer direcionamentos alinhados à vontade dele, de tocar profundamente na nossa vida em áreas que ele ainda não tinha tocado. Por quê? Porque a gente resolveu se render, a gente resolveu se abrir, a gente resolveu mergulhar em águas mais profundas. Né? Então é importante a gente sempre ter um coração disposto a ir além no Senhor, disposto a mergulhar em águas mais profundas, né? Disposto a ter que abrir mão de mais alguma coisa, né? De reconhecer que existe algum altar dentro de nós, alguma situação que a gente precisa entregar o governo nas mãos dele, realmente, né? Porque às vezes a gente pode pensar que a gente já entregou tudo, que está tudo certo, mas ele tem algo ainda para fazer, tem algo para tratar, né? Às vezes a gente nem reconhece que existe algo nosso que a gente acabou herdando ali da nossa cultura familiar e tal, mas que atrapalha o fluir dele. E aí, quanto mais liberdade a gente dá para o Senhor, ou seja, quanto mais a gente se rende, se entrega, mais liberdade ele vai ter para trabalhar. E aí ele vai fazendo, e aí ele vai agindo, ele vai retirando ali coisas, pesos, né? Feridas, vai curando as feridas, vai fechando, vai cicatrizando. E aí a gente vai ficando apto para receber as novidades, né? Para entrar nos novos níveis que o Senhor tem para nós. Deixa eu, deixa eu ver se eu consigo convidar aqui a Cíntia para ela voltar e a gente encerrar.
uma oração. Ai, meu Deus. Tentou e desligou. Então, esquentou? Foi. Já aconteceu isso comigo também. Mas é isso. Mas é isso, né, Cíntia? Tem mais alguma coisa para falar antes da gente orar? Não, é só isso. Só pra gente... quando a gente começa essa jornada com o Senhor, a gente começar a ficar atento, né? A todos os detalhes, a todos os sinais, porque Ele nos dá sinais o tempo todo e Ele nos revela detalhes o tempo inteiro na nossa vida. Não é só no momento que a gente está buscando a Ele, mas às vezes alguma coisa que alguém fala com a gente, até numa propaganda que a gente assiste, Deus pode falar com a gente. Então a gente está atento aos sinais, né? E é o que Deus quer falar com a gente o tempo todo. É Isso. Eu estava comentando aqui. E sempre buscar despertar em nós mesmos uma sede, né? Sentir uma fome pelo infinitamente mais de Deus, né? Pelo além que o Senhor tem. Né? O Senhor tem sempre algo novo, algo mais profundo, algo mais intenso, mas Ele vai até onde a gente permite que Ele vá. Até onde a gente dá liberdade para Ele, né? Então é importante a gente se despertar, a gente se disponibilizar a mais, sempre a mais para Ele, né? É isso. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Pai amado, Senhor Jesus, queremos te agradecer, Paizinho, por essa manhã preciosa, Deus, que o Senhor já havia planejado há tanto tempo, Deus, para que nós falássemos isso que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai, essa revelação poderosa, Deus, sobre o que a Tua palavra é. Ela é espada, Deus, é uma espada poderosa, afiada, que consegue penetrar fundo, que separa juntas e medulas, Pai, e traz, Deus amado, a ordem, Deus. Além de destruir o mal pela raiz das nossas vidas, ela traz também, ela traz essa divisão, Pai, essa organização, essa ordem, Deus amado, entre a nossa alma, Deus, no nosso espírito, Papai. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha liberdade de continuar trazendo as Tuas revelações sobre a nossa mente, sobre a nossa vida, Pai. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mergulhar em águas mais profundas, Pai. Nós não estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor já nos entregou. Nós queremos mais, pois sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, Pai. Tenha liberdade em nosso meio. Tenha liberdade em nossas casas. Cobre agora, Deus amado, cada casa, cada família aqui representada, de cada pessoa que está assistindo agora ou que vai assistir mais tarde. Deus, em nome de Jesus, que possamos depois testemunhar sobre aquilo que o Senhor revelou, que o Senhor fez, que o Senhor falou, em locais novos que o Senhor tocou nas nossas vidas, Papai. Em nome de Jesus, pois sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz. É a Tua mentoria ao vivo aos nossos corações, Pai. Vem com liberdade, Pai. Seja o centro de tudo nas nossas vidas, Pai. E coloca mais amor e mais comprometimento em nosso coração. Pelo devorar diário da Tua palavra. Pela meditação profunda na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Até a próxima semana, em nome de Jesus, né, Cintia? Vamos ver se a gente faz na próxima semana também, né? A gente não fez que você estava viajando, né? Aí depois eu fiquei doente. Foi meio conturbado. Terão algumas intercorrências aí, mas em nome de Jesus, segunda que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de novo. Isso vai dar certo. Então tá. Um beijo, que Deus abençoe a todos. Excelente semana para todos, em nome de Jesus. Amém. Beijo. Tchau.